Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que realmente significa ter uma vantagem digital nos dias de hoje. E olha, não é só sobre comprar a última tecnologia, não. É uma transformação, uma mudança completa na maneira de pensar, de operar e, claro, de liderar. Pois é, essa é a grande questão, né? A pergunta que vale ouro para muito líder e gerente de programa por aí. Todo mundo sabe que existe um potencial imenso na digitalização, mas como é que a gente pega tudo isso e transforma em uma vantagem competitiva de verdade? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar agora. A resposta, na verdade, se apoia em três pilares que são fundamentais. O primeiro, e talvez o mais importante, é uma nova mentalidade. O segundo é ter as ferramentas certas, claro, e o terceiro é mudar o jeito de olhar para o risco, não como algo que te para, mas como uma espécie de bússola estratégica. Então, vamos começar por essa base, pela mentalidade. Porque, de verdade, a tecnologia sozinha não faz milagre. Tudo começa com a filosofia certa, sabe? Uma mentalidade que prepara a organização para uma maratona, para um jogo de longo prazo, em vez de ficar só correndo atrás de vitórias rápidas de curto prazo. E essa citação, ela é perfeita, resume a essência do conceito do jogo infinito. A ideia é se concentrar em um propósito maior, em um valor que dure. Para um negócio, isso quer dizer pensar muito além do lucro do próximo trimestre, sabe? É sobre construir algo relevante, uma lealdade que não se abala com o tempo. Tá, mas como é que a gente coloca isso em prática? Bom, essa mentalidade se apoia em algumas ideias bem concretas. Ter uma causa justa, um propósito claro que inspire todo mundo. Construir equipes onde a confiança é tão grande que as pessoas se sentem seguras para inovar, para errar. Ter o que se chama de flexibilidade existencial, que é essa capacidade de mudar de rota radicalmente para não perder o propósito de vista. E, por fim, a coragem de liderar, mesmo quando o futuro é incerto. Ok, passamos pela mentalidade, pela filosofia. Agora, vamos para a parte mais concreta, as ferramentas. Com a cabeça no lugar certo, quais são as tecnologias, as capacidades que realmente constroem essa tal vantagem digital? A primeira ferramenta é o gêmeo digital, o famoso Digital Twin. Imagina só, ter uma réplica virtual perfeitinha de um produto ou de um sistema inteiro. Isso permite que dados do mundo real virem insights quase que instantaneamente. O resultado? Decisões muito melhores e mais rápidas. Para um gerente de programa, isso é um ganho fenomenal. Depois, a gente tem os fios digitais, ou digital threads. Pensa neles como se fossem o sistema nervoso da sua operação digital. São eles que conectam tudo, que fazem as diferentes capacidades conversarem entre si e funcionarem de forma integrada. Não se trata de uma única solução mágica, mas de criar um ecossistema que entrega velocidade e agilidade de verdade. E tudo isso nos leva ao poder da simulação. O nome do jogo aqui é aceleração. Em vez de começar tudo do zero, a gente consegue olhar o que já existe, identificar ativos que podem ser reutilizados, testar, sei lá, centenas de combinações no mundo virtual até achar a solução perfeita. E só aí, com muito mais confiança, implementar no mundo real. Isso corta o retrabalho e acelera a inovação de um jeito absurdo. Certo. Mas como acelerar a implementação de ferramentas tão poderosas como gêmeos e fios digitais? A resposta pode estar no movimento que está literalmente colocando o poder do desenvolvimento nas mãos de mais gente, a revolução do low-code. Dá uma olhada nesse número, mais de 65%. O que será que isso quer dizer, hein? Pois é, o contexto é simplesmente impressionante. O Gartner estima que, logo ali, em 2024, a grande maioria de todo o desenvolvimento de aplicações do mundo vai ser feito em plataformas low-code. Isso não é uma pequena mudança, gente. É um terremoto. É algo que libera as equipes daquela dependência total de ter um programador super especialista para cada pequena necessidade. E o que é mais interessante aqui é o contraste que isso cria. A gente sai daquele modelo antigo, lento, cheio de gargalos e vai para um mundo onde a experimentação é rápida, onde as equipes têm autonomia. O low-code, com suas interfaces visuais e componentes prontos, cria um caminho direto entre ter uma ideia e ter uma solução que pode ser testada. É uma agilidade que muda o jogo. Ok, a gente já tem a mentalidade e as ferramentas, mas como é que se navega com segurança nesse cenário todo novo? E isso nos leva direto ao nosso terceiro e último pilar: repensar completamente a nossa visão sobre o risco. Essa é uma pergunta provocadora, né? Porque muitas vezes a gestão de risco é vista como um freio, como uma área que só diz não. Mas e se em vez de ser um inimigo, ela pudesse se tornar uma das maiores aliadas estratégicas da inovação?
E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A gestão de riscos corporativos, ou ERM, do inglês Enterprise Risk Management, ela não está lá para barrar as coisas. O papel dela é ajudar a equilibrar a balança. De um lado, as grandes oportunidades, do outro, as incertezas. Se a oportunidade é acelerar, o IM ajuda a manter o foco no que gera valor. Se a ideia é experimentar, ele ajuda a pesar os riscos e as recompensas. No fim, ele permite tomar decisões mais corajosas, só que bem informadas. Então, para a gente amarrar tudo, a vantagem digital se constrói sobre esses 3 pilares que se conectam o tempo todo. Uma mentalidade de jogo infinito, um kit de ferramentas digitais super robusto e uma estratégia que combina a agilidade do low-code com a inteligência da gestão de riscos para navegar com segurança e, acima de tudo, com propósito. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, que uma organização poderia dar para começar a construir essa vantagem digital? Porque, no fim das contas, toda a grande jornada começa com a única ação. Muito obrigado pela companhia.